E aí, pessoal, salve, salve, tudo bom com vocês aí? Tá não, né? Felizmente o Cruzeiro perdeu o jogo para o Fortaleza. E eu queria comentar aqui com vocês uma visão do que eu tive da partida, como eu sempre faço assim no pós-jogo. Não consegui gravar em sequência ali logo depois da partida, mas aí a gente vem aqui agora falar isso com vocês, né? Sobre o que foi essa derrota do Cruzeiro por 2-1 para a equipe do Fortaleza. O jogo aconteceu em Cariacica, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, 13h30 da tarde desta terça-feira, dia 6, tem live, junto com o Luciano da Casa, Big, Fabrício, e a gente vai comentar aí sobre esse jogo ao vivo. Antes, eu queria trazer aqui uma singela opinião, uma visão do que eu tive em cima desse jogo, desse resultado que deixa a gente chateado, é claro. Eu tava bastante empolgado que o Cruzeiro vencer nesse jogo, pô, ia lá pra cima, ia passar o Palmeiras, ia passar também a equipe do Fortaleza, aproximaria ali do Flamengo, do Botafogo ali, e mostraria, tipo assim, ó, pô, o Cruzeiro tá aí, porque a gente tinha vencido o Botafogo, que até então era líder naquela rodada que a gente foi ali, né, continua sendo ainda, então assim, deu aquela empolgada, né? Então não tem como a gente falar aqui, tipo assim, nossa, deu uma brochada essa derrota, né? Porque ainda mais aonde foi, né? Em Cariacica, Espírito Santo, o jogo era ter sido no Mineirão, então tudo isso que se envolve, né? Essa parada deixou a gente bastante chateado, é difícil de engolir essa derrota aí, mas ela aconteceu. E ela aconteceu por vários motivos, fiz algumas anotações aqui, e eu queria destacar sobre o que eu vi do jogo, eu fui anotando, pra gente poder comentar sobre isso daqui. Bom lá, primeiro ponto, gente, não tem terra arrasada, tá? O Cruzeiro mesmo perdendo ainda tá próximo ali do G4. Estamos 2 pontos, na verdade, atrás do G4, que é o Palmeiras. Estamos ali 8 pontos do líder. Então, assim, a gente está nesse primeiro pelotão aí. Mas é sinal de alerta, porque o Cruzeiro não pode desequilibrar no campeonato, né? A gente tem que manter esse equilíbrio, essa constância, como os outros times também estão tendo e que conseguem subir, né? Tá? Como o próprio Fortaleza, como o próprio Botafogo, porque por mais às vezes que acaba perdendo, mas assim, tem que recuperar logo. Então, o próximo jogo agora é clássico, é complicado, é difícil, mas o Cruzeiro tem que recuperar. Não pode chegar e ter 2 derrotas seguidas, ainda mais uma delas sendo clássico. Então, por isso que a gente não pode vacilar. Derrota, uma hora ou outra, ia acontecer. Como foi agora, como um andante. O Cruzeiro ia perder poderia sim perder essa invencibilidade que tinha, né, jogando como mandante. Ela aconteceu numa hora ruim, porque era um jogo de 6 pontos, né, que aí o Cruzeiro, pô, entre o Fortaleza e o Cruzeiro, você passando ali seria bom. Cara, mas a gente tem que entender o nosso momento. Por mais que estávamos bem, por mais que estávamos batendo de frente, a gente tem que entender que algumas derrotas vão acontecer e às vezes por times que são melhores do que a gente num conjunto. O Fortaleza tem um conjunto do trabalho do Vojvoda melhor do que o Cruzeiro, que ainda é uma formação que está acontecendo nessa temporada com o Seabra, com os reforços chegando, né? E a gente depende demais de alguns atletas que são diferenciais do nosso clube, como o William, como o Barreal, como o Matheus Pereira. Esses caras, se não tiver uma boa noite, se não tiver bem, se não jogar, o jogo do Cruzeiro ainda é diferente, ainda faz falta. A gente percebe que outros times que têm alguns desfalques, como foi no caso do próprio Botafogo, mesmo a gente vencendo, como foi no caso também da equipe do Fortaleza ontem, Palmeiras, perde alguns atletas, mas eles ainda conseguem manter uma dinâmica parecendo que nem tá sem aquele atleta. O Cruzeiro eu vejo que se perder esses atletas aí principais, aí a gente, peraí, opa, quem que é o reserva do Willian? Quem que é o reserva do Matheus Pereira? E se o Barreal não jogar? Você entendeu? Cai ainda um pouco a intensidade. Por mais que a gente percebeu nos últimos jogos que substituindo alguns jogadores trouxe opções diferentes. A gente ter o Wallace no banco, né? Entrar possível entrada. A gente ter esses jogadores assim como o Dineno acabou entrando. Então assim, opa, peraí, o Cruzeiro tem banco. Mas ainda, né? Ainda tá no encaixe dessa roda aí, essa engrenagem, na verdade, do Fernando Seabra deste jogo. Ontem eu consigo dividir a partida entre 2 momentos. Um primeiro em tempo muito intenso, o Cruzeiro teve, né, intenso assim, do jogo, dinâmica da partida, porque o segundo foi muito morto, o Cruzeiro praticamente não fez nada. Mas de intensidade, que eu quero dizer, é só assim, de volume de jogo. Mas vontade, ímpeto, intensidade, eu vi que foi bem reduzido. Eu acho que talvez essa falta de intensidade do Cruzeiro vai talvez pelos principais jogadores, e aí 4 deles titulares, João Marcelo, William, Lucas Romero e Pereira, que são jogadores de setores importantes, cada um no setor de campo ali, eles estavam amarelados e talvez sim, não vou jogar o clássico, eu vou tomar um cartão, vai prejudicar meu time. Talvez isso entre em campo e aí faz os jogadores não ter aquela pressão, aquela intensidade numa marcação, numa jogada, né? Então eu percebi que alguns ali, não é que tirava o pé, mas parecia que estava faltando aquilo que a gente esperava, que talvez tenha a pressão do terceiro amarelo se levar a ficar fora de um próximo jogo, isso influenciaria. Não sei se isso é uma coisa, mas não posso deixar que colocar isso acima do estado do gramado. Ah, Virgão,
Pô, velho, tá chorando, jogador esse aqui, que negócio de campo. Velho, influencia sim, você que joga uma pelada aí no finalzinho de semana, vai fazer isso. Você vai perceber que influencia. Não tô falando que isso é o, tipo assim, desculpa, porque os dois times têm. Cara, mas eu tô falando de influenciar no jogo, influenciar na dinâmica da partida, de como a bola rola, de como o jogador corre, de como é amortecido. Então tudo isso influencia sim. O gramado era um gramado pesado. O Marlon até falou parecendo um campo de rugby, né? Deixa aquele jogo meio travado, meio lento. Então isso acaba influenciando no jogo. Tanto é que o primeiro gol que o Cruzeiro sofre, eu percebi que o Cássio talvez fosse no Mineirão, no campo melhor, pegaria aquela bola. Foi um chute de rara felicidade, canhoto, chutou no cantinho, foi. Talvez nem pegaria, mas assim, seria diferente o pulo do Cássio. Porque dá pra ver que ele não consegue ter o impulso para ir na bola, né? Porque ele não tem aquela. A chuteira não trava no gramado, ele acaba deslizando, o gramado tava ruim ali na situação onde estava o Cássio naquele momento do jogo no primeiro tempo. Então, assim, os 3 gols aconteceram no primeiro tempo. E por incrível que pareça, os 2 gols do Fortaleza foi justamente quando eles pegaram e foram para cima. Então foi muito fácil, eles foram eficazes naquilo que eles proporam no jogo. Já o Cruzeiro, no primeiro tempo, conseguiu fazer o seu gol ali com o Matheus Henrique, fazer o primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, mas deixou de ter outras oportunidades para também tentar fazer isso. E o fato de levar o segundo gol ainda no primeiro tempo, vai para o intervalo e fala assim, dá aquela brochada. Assim como aconteceu aquela brochada no Botafogo, no segundo, quando o Cruzeiro fez o segundo gol ali aos 37 minutos de jogo. Então assim, parecia que ele estava pressionando, aí tomou a segunda. Aí nem deu, vai baqueado pro intervalo. Só que era hora de mudar, era hora de fazer algo diferente, ter leitura diferente. Assim como o Vojvoda teve. O Seabra não conseguiu e demorou a ter. Seabra demorou para colocar um Dineno no ataque. O Caio Jorge não estava legal. Ele ainda não mostrou que veio no Cruzeiro. Então demorou a ter um Dineno ali. A gente não tem um reserva do Willian aí. O Willian sai, mas sentiu incômodo, acabou saindo. Você coloca o Gasolina. Tá todo mundo criticando o Gasolina. Mas o cara nem joga. Aí como é que você bota o cara num jogo desse, num gramado do jeito que tá, na situação que tá e querer cobrar demais? Não tem como. Então, assim, é um problema muito macro. Não é só esse micro detalhe. É muito macro. Faltou o Cruzeiro investir no lateral direito, reserva. Faltou testar o Dorival. Faltou ir no mercado com ponta direita. Então, teve essas coisinhas aí que eu acho que eu não vou nem levar à tona, não. Mas o que eu percebo uma coisa que eu coloquei aqui, o Cruzeiro está ficando previsível, cada vez mais. Com o quê? Com algumas peças, com o Willian, com o Marlon, com o Romero, com o Matheus Pereira. Então os adversários, e se forem inteligentes, como a equipe do Fortaleza que é uma equipe muito difícil, vai conseguir anular e bloquear o Cruzeiro como conseguiu. No primeiro tempo ainda, a entrada do Kevin aos 36 minutos, né, na entrada do Pedro Augusto, mostrou que o Pedro Augusto estava um pouco mais recuado. Quando ele coloca o Kevin, ele avança um pouco mais. É um estudo de jogo, aos 36 minutos do primeiro tempo, que o Vojvoda já teve. Então ele já fez uma leitura antecipada. Ele já conseguiu estudar o Cruzeiro, entender as dificuldades do Cruzeiro em campo e aquilo que o Cruzeiro propõe, que é muito padrãozinho. A gente consegue perceber que o Cruzeiro tem um padrãozinho, inclusive até nas substituições. Que o Seabra não conseguiu ser feliz dessa vez. Ele tá no 6 por meia dúzia. A gente não tá conseguindo ver uma variação tática de jogo. É preciso ter isso se quiser ganhar um campeonato, porque os adversários vão estudar o Cruzeiro e nós teremos dificuldades e eles vão anulando as nossas principais peças, a nossa característica tática, e aí o Cruzeiro não vai conseguir propor jogo e vai ficar no marasmo como aconteceu no segundo tempo. E até com a entrada de algumas peças, falta intensidade na equipe do jogo. Fato é que o Fortaleza conseguiu explorar muito mais os espaços do Cruzeiro e o Cruzeiro não conseguiu ter um bom comportamento no jogo. Outra coisa que eu queria falar aqui, coincidência ou não, sempre que temos semana livre de treinamentos, o Cruzeiro não consegue fazer um bom jogo. E não é só de agora, já até tem de um tempo maior. Isso me incomoda, porque parece que o time precisa ter... Reclamam demais de calendário. O calendário é ruim, tanto. Aí na hora que tem a semana, também não mostra resultado no jogo. Então isso incomoda. É preciso que tenha a mesma intensidade, por mais que o jogo seria domingo, quarta, domingo e tal. Não consigo fazer assim, vai ser domingo a domingo. Então beleza, mano, mas tem a intensidade, cara, entendeu? Faltou isso na equipe do Cruzeiro. Outro detalhe é o Fortaleza, aí a gente vai falar, o campo estava igual para os dois. É ok, mas... O Fortaleza está acostumado. O Fortaleza joga em casa, um dos piores gramados do Campeonato Brasileiro, que é do Castelão. É muito ruim um gramado do Castelão. Então eles estão acostumados com esse gramado ruim e talvez não sente tanto aquela dinâmica do jeito que a bola corre, do jeito que eles estão acostumados, né? Da troca de passe, do jeito de jogar. O Cruzeiro sentiu mais.
Essa questão do campo, acho que foi um fator fundamental na dinâmica da partida. Mas a gente não pode colocar isso como uma desculpa, né? Porque o Fortaleza soube estudar, soube ler isso. Então cabe ao treinador também fazer essa leitura, né, das peças que ele vai usar, do jeito de jogo que vai jogar o time do Cruzeiro, por ver a condição do gramado. Então faltou esse estudo aí. Outro vacilo, né? A gente viu aqui do João Marcelo, né? No final ficou de fora do clássico, levar um cartão, não precisava dar aquela bicicleta, tentar fazer aquele lance ali, muito difícil conseguir, forçou demais, levou um amarelo, tá fora do clássico. Então agora a gente vai com uma zaga improvisada, que não está acostumada a jogar com ali a titularidade. Volta o Vidalba provavelmente ali, junto com o Zé Ivaldo, que mais uma vez já levou um cartão de novo. Esses detalhes, cara, tá meio chato, né? Tá prejudicando demais esse time do Cruzeiro. Mas é isso, acho que tudo isso que eu falei com vocês aqui, o que eu já anotei, não é terra arrasada, né? A gente vai pra cima agora do Clássico, vamos ver, do Clássico, do Atlético Mineiro, e vamos ver como é que vai ser esse resultado, né? O Cruzeiro ainda tem um forte time, a gente tem que entender que foi um acidente de percurso, que talvez seja importante para tirar a empolgação da torcida também do que tava achando que ia ser campeão, que tem o melhor time do campeonato. Não é assim. Fortaleza tá melhor do que o Cruzeiro. E um detalhe só para finalizar, tá? Para quem ficou aqui até o final, muito obrigado. Pô, jogo longo. Mas eu fiz essa tabela aqui, eu até postei lá no Cruzeiro no Instagram, no Twitter, que é muito interessante, cara. De todos os times aqui, ó, que estão nos 5 primeiros colocados, que é Botafogo, Flamengo, o Fortaleza, o Palmeiras e o Cruzeiro, eu peguei o confronto entre eles. E só para vocês terem uma noção, o Fortaleza é o único que já enfrentou ali, todos ali, e não perdeu. O Fortaleza ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou e empatou contra o Cruzeiro e empatou com o Botafogo. Ele não perdeu. Já o Flamengo, olha só, o Flamengo, ele perdeu do Fortaleza, perdeu também do Botafogo. O Palmeiras perdeu do Fortaleza, perdeu também do Botafogo. Já o Botafogo conseguiu ter 2 derrotas aí pro Cruzeiro. Então assim, tá bem dinâmico ali, mas entre todos o que tem o melhor rendimento, que tá conseguindo melhores resultados, melhor pontuação contra os times do primeiro pelotão, é o Fortaleza. Então não dá para desmerecer a vitória do Fortaleza, porque é um time muito bem ajustado pelo técnico Vojvoda, que conhece bastante o elenco dele. Chegaram a 7 jogos, se eu não me engano, sem perder no campeonato. 6 vitórias e um empate. E 3 vitórias seguidas, ou 4, se eu não me engano agora, 3 jogos seguidos, ou 4 fora de casa sem perder. Então é um bom time, um forte time, e sim candidato ao título do Campeonato Brasileiro, junto aí com todos. Esse até o Cruzeiro ainda continua, porque tem muito campeonato para rolar e não tem terra arrasada, valeu? Galera, deixa o like aí no vídeo, tamo junto, aguardo você 13h30 da tarde, lá, aqui mesmo no YouTube, a gente vai estar ao vivo para falar aí de Cruzeiro e Fortaleza, e também expectativa do Clássico. Um grande abraço, tamo junto e é nóis, tchau!